A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais este momento que vamos tomar a sua palavra. A Escritura em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nesta Escritura, nós temos Cristo na eternidade adentro, fazendo intercessões, quando ainda era oferecido o sangue de bodes, de cordeiros, sangue de animais. Ele precisava estar ali, no trono da intercessão, no trono do Pai. E chegou um dia quando ele teria que sair do trono para vir e oferecer um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Foi o que ele fez há 2000 anos atrás no Calvário. Ele deixou o trono do Pai e veio e se apresentou para cumprir, para realizar o sacrifício perfeito, derramando o seu próprio sangue, isto é, o sangue do próprio Deus, de acordo com Atos capítulo 20, verso 28, nos resgatou com o seu próprio sangue. E nós vemos aqui a Escritura de Paulo mostrando este grande mistério da piedade. Ele dizendo, ele se manifestou em carne para ser crucificado, para ser oferecido como sacrifício perfeito. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo. Graças a Deus que chegou para nós aqui, né? Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aonde é isto? No seio do Pai, no trono de intercessão, aonde ele está neste momento, fazendo intercessões. É o que nós lemos na parte da manhã, na página 10 e página 11, da mensagem A Exposição das 7 Eras, né? Algo muito bom, muito bonito. Então temos aí esta Escritura, o mistério da piedade, né? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então nós temos aí aonde encerra qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre o novo nome de Deus, sobre o trono da intercessão, não ser mais trono de intercessão. Isso aí resume tudo isto. Tudo foram doutrinas criadas. Eu gostaria de resumir e ir direto ao assunto. Foram doutrinas criadas por um teólogo, um grande PhD, conferencista internacional, chamado Dr. William Soto Santiago, porto-riquenho, e que até então tinha o nome original como Guilhermo Soto Santiago. Depois mudou seu nome para William Soto Santiago. É bom deixar as coisas bem claro, bem transparente, para que nós possamos entender todas estas coisas. Afinal, nós estamos falando de um assunto muito importante,
Estamos falando do mistério da piedade. E esse mistério da piedade é Cristo. É Cristo, é o Cordeiro. E este mistério da piedade, ele vai desmascarar todas estas doutrinas erradas. Doutrina dizendo que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais trono de misericórdia. Que ele não está mais naquele trono de intercessão. Como ele não está? Se ele voltou para aquele trono. Ele saiu simplesmente para cumprir, mas nunca deixou de haver intercessão ali. Correto? Isto é somente para nós iniciarmos o nosso assunto nesta tarde. A outra escritura que vamos ler é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e o 15. A escritura diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Observe bem este assunto. O fim dos quais será conforme as suas obras. Lembrando que ele se transfigura em anjo de luz, Satanás. E o fim dos seus ministros é conforme as suas obras. Nós poderíamos fazer grandes comentários aqui neste assunto, mas nós não vamos ficar tecendo nenhum comentário para irmos direto ao que diz o profeta Irmão Branham. Eu gostaria de dar um pequeno tema a este assunto que vamos abordar nesta tarde, e seria o diabo em forma de anjo. O diabo em forma de anjo. Esse seria o tema, baseado na escritura que lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo em forma de anjo. Na mensagem à era da igreja de Sardes, parágrafo 32, profeta Irmão Branham cita o profeta Paulo. E ele diz: Paulo foi o primeiro mensageiro. E ele disse, em Gálatas capítulo 1, verso 8, que se qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importa quem fosse. Mas talvez você diga, mas é o pastor mais velho do Brasil, é o pastor que primeiro recebeu a mensagem aqui no Brasil, é o pastor que mais evangelizou o Brasil e algumas nações em volta. Talvez você diga, mas é o pastor, é o único pastor que está falando sobre o novo nome, sobre os trovões. E o profeta cita o profeta Paulo, o profeta Irmão Branham cita o profeta Paulo dizendo que se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importa quem fosse, se pregasse qualquer outro evangelho, além do que Paulo pregou, seja maldito, amaldiçoado. Em outras palavras,
qualquer outro ministro, qualquer outro pregador que trouxer outro evangelho, além do que Paulo pregou, além do que o irmão Branham pregou, é o diabo em forma de anjo. É importante para nós irmos formando este quadro. Paulo sabia que depois que ele tivesse partido, lobos devoradores viriam. Agora é importante, irmãos, nós sermos mais realistas com a mensagem, realistas conosco mesmo, sermos realistas, sim. E não ficar dizendo, mas isso não é bem aqui, pode ser aquele grupo ali. Não, vamos ser realistas e tratar do assunto do povo que diz que crê no irmão Branham, dos ministros que dizem pregar a mensagem do irmão Branham. Vamos ser realistas, reais. E ele disse, Paulo sabia que viriam lobos devoradores. E se eles viriam, eles vinham aonde? Eles vinham dentro da mensagem de Paulo, dentro da mensagem do profeta irmão Branham. O profeta irmão Branham está citando isso aqui, porque ele vai dar continuidade no assunto. Esse espírito começou ainda nos dias de Paulo. Esse espírito continuou durante as eras da igreja. Esse espírito continua até hoje operando, lobos vorazes, lobos devoradores. O fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos lá, vamos um pouquinho mais. O diabo em forma de anjo, ele pode enganar muita gente. Ele se transfigura. E ele disse, ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer em forma de anjo de luz. E quanto mais seus ministros. Por isso ele advertiu que este evangelho seria sempre o mesmo. Este evangelho que eu li de Coríntios, segundo aos Coríntios, é evangelho de Paulo. É carta de Paulo. Este evangelho que eu li, de 1 Timóteo 3,16, é evangelho de Paulo. Esta mensagem que eu estou lendo aqui é evangelho do irmão Branham, evangelho de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem escreveu isso aqui. Agora, por isso ele advertiu que este evangelho sempre seria o mesmo. Ora, Paulo tinha batizado em nome de Jesus e rebatizava quando as pessoas não tinham sido imersas deste modo. Ele estabeleceu a igreja a fim de ensinar o próprio uso dos dons do Espírito e confirmar que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Assim, os mensageiros seguintes, todos os 6 restantes, o Branham se inclui aqui, todos os 6 restantes seriam pelo mesmo Espírito Santo, ardendo com o mesmo fogo e dando a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo, e os sinais os seguiriam. Irineu, segundo mensageiro, foi qualificado? Sim. Martim? Sim. Columba? Sim. Martinho Lutero? Foi qualificado? Muito. Seguramente. Wesley? Sim, Senhor. Ele teve um grande ministério e chegou mesmo a crer que seu cavalo ficasse bom. E ele ficou. Eis aí 7 eras da igreja, 7 mensageiros que eram semelhantes, e Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse um mensageiro, porém tivesse um evangelho diferente e vivesse em uma luz diferente daquilo que ele havia pregado.
Aí está a razão pela qual o profeta irmão Branham disse: se os de Paulo entraram, os meus também entrarão. E aquela multidão, na sexta dimensão, exclamou: nisto estamos descansados. O profeta sabia que nós estávamos ali. Era nós que estávamos ali. Então, qualquer mensageiro que trouxesse uma luz diferente, você já tem de antemão, você já tem predito, profetizado por Paulo, que qualquer mensageiro, qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer ministro que aparecer aqui com algo diferente do que Paulo ensinou, ele já é amaldiçoado só por trazer isso, né? Já é uma maldição que tem sobre você, e o seu fim será conforme as suas obras. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por que eles se transfiguram em ministros da justiça? Porque o diabo, ele toma forma de anjo, ele vem em forma de anjo, em anjo de luz, e eles se transfiguram, seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, porque o diabo os unge para este fim. E para eles se tornarem ministros da justiça, o que é que eles vêm trazendo? Eles vêm trazendo o catecismo da igreja romana, eles vêm trazendo o manual da igreja wesleyana. Não, senhor. Para se tornar ministro de justiça e de verdade, hoje, eles têm que trazer a mensagem do profeta irmão Branham. Eles têm que usar a mensagem do profeta irmão Branham. Então, eles são pregadores da mensagem. É por isso que eu disse, vamos ser realistas. Ah, você diz, mas eu já tenho a mensagem de um só homem. Então, e você acha que esse um só homem que você diz que é a mensagem de um só homem é o correto? Será que ele não é um desses que foi amaldiçoado por Paulo? Que foi amaldiçoado pelo irmão Branham? Porque o que Paulo pregou, o irmão Branham pregou. A mensagem, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, ela também é uma maldição. Porque todo aquele que aumentar nesta palavra, será aumentada as pragas neste livro. Qualquer um que tirar desta palavra, será tirada a sua parte no livro da vida. Você quer maldição pior do que isso? A maldição hoje é isso. Eu tenho a mensagem de um só homem. Um só homem. A mensagem de um só homem não é nada daquilo que foi ensinado para nós. A mensagem de um só homem é Cristo. Cristo é o homem, Cristo. Esta é a mensagem de um só homem. Foi a mensagem que o irmão Branham trouxe. Foi a mensagem que Paulo trouxe. Esta é a mensagem de um só homem. Irmão, irmã, não vamos ficar crendo em qualquer tonteria, em qualquer coisa. Entendeu? Aparece um indivíduo falando de mistérios, de trovões, de novo nome e coisas mais, e aí você acaba se agarrando com aquilo. Porque só tem um homem que fala isso. Pois é, e você pensava que era só um, e ele já copiou de outro. Isso aí já é uma cópia. Já é uma cópia. Isso aí desde o ano 52 que já existia. 1952. Agora ele disse: eis aí 7 mensageiros que eram semelhantes, e Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que se dissesse um mensageiro, porém tivesse um evangelho diferente e vivesse em uma luz diferente. Paulo pronunciou uma maldição. Agora, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 106, o profeta irmão Branham disse: o reino de Deus estará dentro de vós.
Nós estamos falando de anjo de luz, Satanás transformado em anjo de luz. Nós estamos falando de Satanás em forma de anjo, o diabo em forma de anjo. Nós estamos falando também dos seus ministros, como ministros da verdade, como ministros da justiça. Justiça divina, claro, você sabe disso. Então, se nós estamos falando de todos estes poderes, estas autoridades, nós temos que falar de alguém que unge estas autoridades, esses ministros. Tem que ter alguém que unge, os unge. Na mensagem à deidade de Jesus Cristo, 106, o profeta disse: o reino de Deus estará dentro de vós, de modo que, por isso, as legiões e os poderes e o apoio dos santos anjos, irmão, irmã, deixa eu ser bem claro aqui. Você entende isso? O poder, a influência que estes anjos exercem sobre o que é correto e sobre o que é errado? Deus nos ajude a entender, a chegar neste ponto para entender isso. Há uma influência sobrenatural, tanto para cumprir o que é bom, o que é correto, o que é honesto, que é verdadeiro, como também há uma unção para cumprir o que é errado, o que é mentira. O diabo em forma de anjo. Ele diz: de modo que, por isso, as legiões e os poderes e o apoio dos santos anjos, está em você nesta manhã, pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor. Irmão Wander, irmão que lê bastante a mensagem, e nestes últimos dias tem lido mais ainda. Os irmãos aqui também, irmão Daniel, irmão Hermínio, irmão Arthur, os irmãos que têm recebido esta mensagem na qualidade que ela é, profeta, na qualidade de profeta. Há algo muito grande aqui. Não tem como nós recebermos estas virtudes, estes poderes, se nós não recebermos a deidade da forma correta. Por isso o diabo fica empurrando dali, empurrando de outro lado, entendeu? Então é porque o diabo quer nos empurrar, ou ele quer nos empurrar no extremismo do unicismo, ou ele quer nos empurrar no extremismo do dualista. Mas o eleito de Deus, ele permanece. Deus dá-lhe o equilíbrio. É Deus quem cuida de nós. Como eu disse, o eleito é de cima, vós sois de baixo. Então o profeta irmão Brana disse: está em você o poder, o apoio dos anjos, os poderes, está em você nesta manhã. Através do que, irmão Brana? Pela deidade de Cristo. Por isso que eu li 1 Timóteo 3,16. Aquilo dali é o mistério da divindade, o mistério da piedade, o mistério da deidade. Está tudo ali em 1 Timóteo 3,16. Ele disse: e o apoio dos anjos está em você nesta manhã, pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor.
Mensagem Demonologia, Estado Religioso, parágrafo 43. Agora, tomando este assunto de demonologia e falando sobre demônios, agora, as pessoas, quando se diz demônio, logo começam a pensar, algum fanatismo ou algo assim. Mas demônios são tão reais quanto anjos. Demônios são tão reais quanto anjos. São igualmente reais. Por isso diz, vamos ser realistas. Então, demônios são reais. Eles existem, eles estão aí para trabalhar, para usar alguém. Ainda na mensagem Comunhão, parágrafo 118, o profeta irmão Brana falou assim: aí está hoje, está vendo? A palavra de comunhão. Agora, se você está tendo comunhão com Deus, ao tomar a verdadeira comunhão, e o Espírito em você discorda desta palavra, agora, se você diz que é da mensagem do profeta irmão Brana, que está em comunhão com a mensagem do profeta irmão Brana, se você diz que você é um com a mensagem do irmão Brana, com a mensagem de Paulo, se você é um com esta palavra, e você discorda desta palavra, você não está tendo comunhão com Deus. Você está tendo comunhão com demônios. E eles são tão imitadores, a Bíblia diz, e eles são tão imitadores, leia agora Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15, não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Nós vamos chegar lá. Satanás, o diabo em forma de anjo. E eles são tão imitadores, diz o irmão Brana. Quem? Os demônios. A Bíblia diz, nos últimos dias, que eles quase enganariam o próprio eleito, se possível fora. Meu Deus, mas quem é mesmo que ele quase enganaria? Irmão, o irmão Brana está falando, é com você que o irmão Brana está falando, é comigo que o irmão Brana falou, é com você que o irmão Brana falou, é com você que Jesus falou, é para você, eleito de Deus, eleita de Deus, é para você que Jesus falou. Se possível, ele enganaria o eleito. Quem é o eleito? Quem é aquele que foi eleito nele antes da fundação do mundo? Não somos nós? Então veja que esses demônios, nos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias eles quase enganariam o próprio eleito, se fosse possível. Então eu pergunto a você, ele vem ou não vem com a mensagem? Ele está nos púlpitos dos tabernáculos, tabernáculo Brana, tabernáculo Fé para Vencer, tabernáculo do Senhor, tabernáculo de Deus. Ele está em todos estes púlpitos, sim, Senhor. É por aí. Então nós temos que ser realistas, e é através de ministros. É através de ministros. O profeta Paulo disse, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O diabo em forma de anjo, o diabo em forma de pastor,
o diabo em forma de ministro. E o seu fim é conforme as suas obras. Vamos lá. Vamos um pouquinho mais. E ele diz: nos últimos dias eles quase enganariam o próprio eleito, se fosse possível. Mas os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Isto é, não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. E como Paulo disse em Gálatas 1:8, se um anjo do céu prega qualquer outro evangelho, além deste que vocês já ouviram, seja anátema. Até um anjo, na igreja primitiva, quando aqueles homens como São Martim, Irineu, aqueles homens pios, quando o diabo aparecia como um anjo de luz, mas observe você, ele estará um pouquinho fora da palavra, um pouquinho só. Nós temos um relato de Irineu, o segundo mensageiro. Mombrana faz um relato sobre ele. Mombrana leu sobre isso, sobre a história real de Irineu. E naquele tempo, logo após a partida de Paulo, a morte de Paulo, estabeleceu-se então um dito que logo se tornou uma doutrina, que foi a obra dos nicolaítas, iniciado tudo isto através de um dos apóstolos. Isso começou, leia lá Atos 20, isso começou através de um dos apóstolos. Não foi através do doutor lá do Porto Rico. Não. Do teólogo lá do Porto Rico, não. Foi através de um dos apóstolos que começou. E Policarpo, que era um discípulo de João, chegou até mesmo a crer nisto também, a ter uma inclinação para aquilo também. O único que se manteve no centro, sem pender nem para um lado nem para o outro, foi Irineu. Por isso ele foi escolhido para ser o mensageiro da segunda era. Então veja que o diabo, em forma de anjo, ele engana e engana muito bem. Ele engana pastor, ele engana ministro. E o ministro continua pregando aquele engano, pensando que é verdade. E leva muita gente após si, pensando que é verdade. Mas aquilo, se não bate, se não está de acordo com toda a Bíblia, aquilo é anticristo, é antipalavra, é maldito, é anátema. Paulo disse: se um anjo do céu prega qualquer outro evangelho, seja anátema. Então nós tivemos aí os mensageiros, desde que vocês já ouviram, até um anjo na igreja primitiva, quando aqueles homens como São Martim, Irineu, aqueles homens pios, quando o diabo aparecia como um anjo de luz, o diabo em forma de anjo, quando o diabo aparecia como anjo de luz, mas observe você, ele estará um pouquinho, um milésimo, menos que um milésimo, ele estará um pouquinho fora da palavra. Ei, meu Deus do céu, foi bem aí, irmão Wander, foi bem nesse pouquinho aí, onde nós desconfiamos que a coisa estava errada. Foi bem esse um milésimo, é um décimo de milésimo, se é que existe essa fração. Foi bem aí onde nós desconfiamos que isto estava fora da mensagem, estava fora da palavra. Novo nome de Jesus? Ser Brana?
Vamos caminhar pela Bíblia, vamos caminhar pela mensagem. Nós somos eleitos mesmo, e eu creio que Deus, se somos eleitos, nós não vamos se perder. Então nós vamos examinar melhor esse assunto e vamos ver se isto está de acordo com a palavra. E logo nós encontramos que isso estava 1 milésimo fora da palavra. E foi aquele 1 milésimo aqui, que lá quando chegou no alvo, estava a uma distância enorme, fora do alvo, né? E errar o alvo é pecado. E pregar doutrina errada é pecado. Agora, foi este 1 milésimo que nós vimos a diferença pela graça de Deus. Não é por esperteza nossa não, irmãos. Foi pela graça de Deus, entendeu? Que nós vimos que um pastor não pode se apropriar dos dízimos do povo, dos irmãos, o dízimo que é para mantimento da casa de Deus. Foi por 1 milésimo que nós vimos isto. O irmão Dolari começou a ver essas coisas, e foi indo, e aquilo foi despertando, e fomos olhando, e disse assim, é isso aqui. Paulo fazia assim, irmão Brana fez assim. Paulo trabalhava para não ser pesado, e ele podia muito bem comer e viver do evangelho, sim. Tinha gente suficiente para isso. Comer e viver do evangelho. Não comprar propriedades para si e para sua família com o dinheiro do evangelho. É diferente. Pagar ações na justiça para soltar o vagabundo. Pagar ações na justiça para não ser preso com o dinheiro dos crentes, com o dinheiro dos meus irmãos. Você vai pagar de quem é bobo, mas com o meu você não vai pagar, porque o meu vai para mantimento da casa de Deus e de cada eleito também. Você pode ter pegado até hoje, mas a partir de agora, eleitos de Deus, o dízimo de vocês deve ser entregue para um homem honesto e que saiba administrar. Ele não é o dono. Ele tem que saber administrar a coisa de Deus. É aí onde está esse 1 milésimo fora da palavra. Então, se um anjo vier e pregar outro evangelho, se um anjo vier e ensinar os dízimos diferentes do que Paulo ensinou, seja anátema esse anjo. Amaldiçoado será esse anjo. É Bíblia. Você não quer Bíblia? É mensagem. Você quer mensagem? Ou você quer fugir agora da mensagem? Agora é tarde, meu amigo. Ele disse: um pouquinho fora da palavra. Então, logo esses mensageiros percebiam que aquele anjo vinha em forma de luz, muito bonito, parecendo Deus, O quadro é muito bonito, até parece, quase que me enganou, quase que eu engoli isso daí. Mombrana não é Jesus, mas Jesus é Brana. É 1 milésimo só fora da palavra. 1 milésimo só fora da palavra. Veja que tudo no irmão Brana estava muito idêntico, muito próximo, muito de acordo. Mas tem 1 milésimo aí que está fora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O irmão Brana é um filho de Deus. E o nome humano de Deus, de acordo com a mensagem que o irmão Brana nos ensinou hoje de manhã, página 10, exposição das eras, o nome humano dele é Jesus. O único lugar provido por Deus para adoração é Jesus, nome humano. Então é só esse 1 milésimo fora da palavra. Mas o diabo, em forma de anjo, engana. Veja, precisa ter semente, precisa ter os genes de Deus para poder não ser enganado.
porque os demais serão enganados. Só não será enganado aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Mas observe, ele estará um pouquinho fora da palavra. Se esse anjo vem com outro evangelho, ele vai mostrar o seu fim. Ele apareceu para Eva. Estou lendo a mensagem Comunhão, parágrafo 119 agora. Ele apareceu para Eva como um anjo de luz. Foi ou não foi? Pergunta aí, irmão, para você mesmo. Então ele apareceu para Eva como um anjo de luz. E disse-lhe, claro, o Senhor disse isto. Claro, o Senhor disse isto. O Senhor disse isto, mas ele discordou de Deus bem no final. Ele discordou de Deus bem no final. Era parecido, era um anjo de luz. Você sabe quem era aquele anjo que usou a serpente lá no Jardim do Éden? Você acha que ele era um bicho, um animal? Não, aquele anjo era um anjo que esteve lá no céu. Sabia disso? Ele é aquele anjo que esteve lá no céu e ele veio e usou a estrutura da serpente, que andava ereta, em pé como um homem, falava como homem e conversou com Eva. E aquela conversa não foi uma conversa de 2 minutos, nem de 10 minutos. Aquilo foram dias, foi tempo de conversa. Entendeu? E ele foi seduzindo, foi entendeu? Tentando seduzir Eva aos poucos. Entendeu? É assim que ele vai. O diabo, em forma de anjo, ele traz uma doutrina. Entendeu? Dessa forma, e vai trazendo, entendeu? Vai trazendo. Quando dá com 10 anos, ele já tá, aquilo já virou doutrina, aquele dito já virou doutrina. Quando dá com 20 anos, aquilo já é uma doutrina, aquilo está esparramado pelo mundo quase todo. Então, o diabo, em forma de anjo, usou a serpente. Ele apareceu para Eva como um anjo de luz. Disse-lhe, claro, o Senhor disse isto. O Senhor disse, foi assim mesmo que o Senhor disse. É mesmo. O Senhor disse isto. É o que eles tentam dizer para nós hoje. Mas Moisés era Cristo. O irmão Branham também é Cristo. Dessa forma, sim. O irmão Branham é Cristo. Moisés era Cristo. Desta forma, sim. Mas não o Senhor Jesus Cristo. Não o novo nome do Senhor Jesus Cristo é Branham. O novo nome do Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um nome sobre todos os nomes. É o Senhor dos Senhores. Vamos entrar nisso um outro dia, se Deus quiser. Deixa eu concluir aqui. Ele apareceu para Eva como um anjo de luz. E disse, o Senhor disse isto, mas ele discordou de Deus bem no final. E é assim que a falsa comunhão faz hoje. Eles dizem que tem comunhão com a mensagem do irmão Branham. Eles dizem que são um com a mensagem do irmão Branham. Eles dizem que são um com as cartas de Paulo. Mas o irmão Branham está dizendo aqui que é assim que a falsa comunhão faz hoje. Quando é bem no finalzinho, eles discordam. Discordam do que é verdadeiro, discordam da palavra, discordam da mensagem, porque tem que ser manifesto as suas obras. E ele disse, e é assim que a falsa comunhão faz hoje, quando as pessoas acham que estão orando a Deus e não obedecem à palavra. É uma comunhão falsa. É uma comunhão falsa. Na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, vocês, irmãos, todos conhecem a história. Profeta irmão Branham cita no parágrafo 240, Maneira de um Verdadeiro Profeta. Vocês sabem, muitas vezes anjos descem. Rapaz,
Como os pentecostais engolem isto? Vocês sabem por que foi engolido fácil essa adoração ao anjo? Vocês sabem por quê? Porque nós ainda temos muito, entendeu? Do pentecostal, da denominação pentecostal em nós. Entendeu? Nós ainda temos muito disto em nós. Por isso que isso nos enganou com facilidade. Entendeu? O pentecostal tem essa facilidade, tem essa inclinação. É que Deus nos livre de qualquer inclinação errada. O eleito será livre, sim, de toda inclinação errada. Deus nos livre disso. Ele diz, vocês sabem, muitas vezes anjos descem. Rapaz, como os pentecostais engolem isto. E a respeito de São Martim, estava lá. E aqui veio um notável ser. E aqui veio um notável ser, brilhante. Colocou-se diante dele. Como é que ele veio? Brilhante. A Escritura diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz. Satanás, o diabo, em forma de anjo. Em forma de anjo. Esse é o nosso assunto. Então veja, parece um assunto um pouco bruto, rude, entendeu? Falar desta forma, Satanás em forma de anjo. Mas é que não tem outra forma. Tem que ser algo tem que ser o que a palavra diz que é. E nós temos que procurar divertir, despertar os irmãos desta forma. Satanás em forma de anjo, Satanás em forma de pastor, Satanás em forma de pregador, no tabernáculo, nas igrejas. Eu vou falar nos tabernáculos, porque agora Satanás, os ministros da justiça dele, entendeu? Que em nome de justiça, os ministros estão usando a mensagem. Então, é nos tabernáculos, sim. Por isso eu citei alguns nomes. E ele disse, profeta irmão Brana, e então ele veio brilhante, notável, brilhante, e colocou-se diante dele. Então ele disse, colocou-se diante dele um homem que batizava em nome de Jesus. Quem creu no Espírito Santo e guardava a palavra, e os romanos chutando para fora e fazendo tudo para ele entrar em seus dogmas e doutrinas manufaturadas. Está vendo? Os romanos, aquelas igrejas do dia ali, aqueles tabernáculos do dia ali, chutando nós para poder nos fazer entrar nos seus dogmas e as suas doutrinas, chamando nós de Judas, de Coré. É isso que eles fazem, chutando, chamando nós, dizendo que nós estamos voltando ao vômito. Se essas cartas de Paulo for vômito, rapaz, então deixa eu comer isso aqui. Se essas cartas do irmão Brana são vômito, deixa eu comer isso aqui. Come a tua doutrina do Dr. Souto Santiago. Entendeu? Você foi eleito talvez para comer isso, eu fui eleito para comer isso aqui. Então ele disse. Então eles ficam chutando a gente, para poder a gente, pressionando a gente para aceitar suas doutrinas. Seus dogmas e doutrinas manufaturadas. É o irmão Branco que está falando aqui. Aquele homem se colocava na palavra. Viu, irmão Wander? Qualquer homem, por pequeno que ele seja, Deus não está olhando o tamanho de homem nessa hora não. Qualquer homem que se colocar na palavra, e um dia em seu poder, os demônios vinham a ele e tentavam falar com ele, e ele não prestava nenhuma atenção a eles. Meu Deus, deixa os demônios aí, deixa eles falar aí na internet, deixa o diabo em forma de anjo colocar suas mensagens aí, 1000 CD, 2000 CD, 3000 CD, deixa ele colocar suas mensagens aí de tudo que é jeito. Deixa esses pregadores mentirosos colocarem suas pregações aí, obra dos Nicolaítas, encontro de pastores.
Tudo isso é obra dos nicolaítas, e não venha me dizer que não é. Eu sei que eu posso ferir o seu sentimento, mas eu quero mesmo é ferir o seu sentimento, para que você se dê conta, sua consciência lhe acuse, e você volte para a palavra, meu irmão. Não importa se você tem 50, 70, 100 anos de mensagem, não importa. Você está com a mente cauterizada e está atolado até o pescoço com essa obra dos nicolaítas. Os demônios vinham a ele e tentavam falar com ele, e ele não prestava nenhuma atenção a eles. Isso é Martim. Um dia Satanás veio como Cristo. Aí ele chegou. Um dia Satanás veio como Cristo, coroado, com chinelos dourados, colocou-se lá e disse: nós somos o tabernáculo do irmão Brana. Nós somos o tabernáculo Brana aqui no Brasil. Nós somos o tabernáculo da fé original aqui no Brasil. Um dia Satanás veio como Cristo, coroado, com chinelos dourados, colocou-se lá e disse: você não chamas de fogo em torno dele? Ó, irmão, chamas de fogo em torno dele, para poder dizer que é a coluna de fogo, né? É para enganar bem mesmo. Eles têm aí, os irmãos aí andam com as fotos, a coluna de fogo da reunião do irmão fulano de tal, a coluna de fogo na reunião do irmão ciclano de tal. Meu Deus do céu, mas como tem ministro velho infantil, né? Meu Deus. E aí o irmão Brana está falando de Martim, e o diabo em forma de anjo chegou lá como Cristo, coroado, chinelo dourado, colocou-se lá e disse, e com chamas de fogo em torno dele, e disse: você não me reconhece, Martim? Eu sou o seu Senhor, adore-me. Me adora, Martim. Eu sou o seu Senhor. Martim olhou para ele. Martim olhou de novo para ele. Novo nome de Jesus é Brana. E nós olhamos para ele. Olhamos outra vez. Cordeiro saiu do trono. Olhamos outra vez. Ah, seu mentiroso, eu já sei quem é você agora. Eu já te conheço. Você é o mesmo que apareceu para Martim. Você é o mesmo que apareceu para Martim, tentou enganar Martim dizendo que era Cristo, dizendo que o irmão Brana é Jesus Cristo. Você é o mesmo. Eu já te conheço. Eu sou o Senhor. Adore-me. Adora a mim, Martim. Até parece que Jesus vai chegar pedindo adoração. Até parece que Jesus vai chegar pedindo para fazer hino em nome do irmão Brana. No nome do irmão Brana. Até parece. O próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele inspirará poetas, cantores, músicos a compor, a cantar hinos de adoração ao grande, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Ó Martim, eu sou o seu Senhor, adore-me. Martim olhou para ele e olhou de novo, né? Há algo errado ali.
Ó, irmão Dolari, foi assim que nós demos aquela primeira olhadinha ali. Há algo errado ali. Tem alguma coisa errada nesse irmão. Tem alguma coisa errada nesse pastor. Esse pastor, ele tem um outro interesse. Tem alguma coisa errada nele. Martim olhou para ele. Há algo errado ali. E ele disse: Martim, você não me reconhece? Disse: eu sou o seu Senhor e Salvador. Disse: adore-me. E ele disse isso 3 vezes. E Martim olhou em volta. Martim olhou na Bíblia. Martim olhou Hebreus 13:8. Martim olhou para a Bíblia. Vamos ver? E ele disse isso 3 vezes. E Martim olhou em volta. Ele viu que Cristo seria coroado por seu povo na sua vinda, que é o que nós estamos esperando agora. Que é o que os irmãos disseram, que nós não cremos mais na vinda. Claro que nós cremos na vinda, nós estamos aqui esperando a vinda. É nós que vamos coroá-lo. É a noiva, é os eleitos de Deus. Não sei onde eles estão, aonde eles estão eu não quero saber, não estou preocupado. Eu estou preocupado em pregar a verdade que atrairá estes eleitos. E ele disse, olhou em volta, e Martim viu que Cristo seria coroado por seu povo na vinda, por sua noiva. Ele não estaria usando sandálias douradas. Ele disse: retira-te de mim, Satanás. Rapaz, não engoliriam isto os pentecostais? Por isso eu disse, nós engolimos essas adoração ao irmão Brana, essas doutrinas de trovões, de novo nome, tudo fora do lugar, porque tem um pouco de pentecostal, de denominação pentecostal em nós ainda. É por isso que nós engolimos isso. Entendeu? Mas o eleito de Deus, ele olha outra vez na palavra. E quando Martim olhou, ele viu, quem vai coroar o meu Senhor é a noiva, são os seus eleitos, é o seu povo. E ele não estaria aqui usando sandálias douradas. Ele disse: retira-te de mim, Satanás. Rapaz, um anjo radiante de luz. Um anjo radiante de luz. O diabo em forma de anjo. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 204. Quero mostrar-lhes quão enganoso o diabo é. Um dia ele estava sentado em uma sala de estudo, e eis que um anjo poderoso sobe, coroa sobre sua cabeça com sapatos de ouro. O Mombrana vai mostrar uma outra situação, como ele viu o quadro de Martim. Martim e o diabo em forma de anjo. Então ele disse: eis que um anjo poderoso sobe, coroa sobre sua cabeça, com sapatos de ouro, arranjos de ouro em volta de sua vestimenta, e disse: Martim, tu me conheces? E ele disse: eu sou teu Senhor e Salvador, eu sou aquele que te salvou, adora-me, Martim. Mas aquele profeta, sabendo que havia algo um pouco estranho lá, ele continuou olhando para ele, e ele disse: Martim, eu sou teu Salvador, Jesus Cristo, adora-me. Novo nome de Jesus é Brana. Pode cantar hino falando de Brana. Brana, Brana, aonde tem Jesus se coloca Brana. Tá certo isso?
Tá nada. Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus não aceita. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Ah, mas é o irmão Brana. Aí é que ele não aceita mesmo, porque o irmão Brana é seu profeta, é seu precursor, é seu mensageiro. E nem o irmão Brana aceitaria se estivesse aqui. E ele disse: e Martim, eu sou aquele que te salvou, adora-me. Mas aquele profeta, sabendo que havia algo um pouco estranho lá, ele continuou olhando para ele e ele disse: Martim, eu sou teu Salvador, Jesus Cristo, adora-me. Não me conheces, Martim? Martim continuou olhando para ele, a Escritura correndo pela sua mente. E a Escritura na mente do eleito, a Escritura nas suas testas. A Escritura está nas suas testas, irmão. A palavra revelada está nas suas testas, irmãs. A palavra revelada está nas testas de cada irmão. Este é o sinal. Este é o sinal que você não será enganado. Este é o sinal que o diabo, em forma de anjo, não vai te enganar. E as Escrituras começaram, as Escrituras correndo na mente de Martim. E ele disse: Satanás, sai para longe de mim. Ele disse: tu tens uma coroa sobre a tua cabeça. E a palavra de Deus diz que seus santos o coroarão no final da era. E isso não teria sido uma isca para o povo pentecostal? Claro que seria. Foi uma isca para o povo que diz que crê no irmão Brana. Observe aquela palavra, irmão. É aí que compensa. Observe aquela palavra, irmão. É aí que compensa. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Esses indivíduos, eles se vestem da mensagem do profeta irmão Brana. Eles usam a mensagem do profeta irmão Brana como capa para eles. E eles se denominam, fazem notório diante do povo como ministros da mensagem, ministros de justiça, porque só há justiça nessa mensagem, nesta palavra. Então eles são reconhecidos pelo povo como ministros de justiça. E eles enganam o povo, porque não há justiça nenhuma nestes homens. Não há justiça. Não estou dizendo, não posso dizer todos, eu estou falando do que eu conheço. São ministros que se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora chegou a uma hora aonde eu quero que você chegue juntamente comigo. Se as suas obras são boas, se as suas obras são verdadeiramente de justiça, de honestidade, de sinceridade com Deus, Deus vai honrar você. Mas se as suas obras são obras de interesse próprio, você ganhou almas, muitas almas nesta nação, mas para si mesmo, então o seu fim será conforme as suas obras. Você ganhou para acumular patrimônio aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem corrói, aonde a traça acaba com aquilo. Você amontoou tesouros para isso. Você não amontoou, você não guardou tesouros para a vida eterna. Você ganhou almas para si, não foi almas para Cristo, para o reino de Deus. Você tem uma grande igreja, um grande tabernáculo. Você tem patrimônio próprio.
Por isso agora você vai receber conforme as suas obras. Você plantou na carne, você agora vai receber na carne. Da mesma forma, veja os frutos que estão acontecendo aí nestes homens. Aqueles que tentaram enganar-nos com doutrina errada, a obra deles está sendo manifesta. O fim deles está sendo manifesto. Eles estão em desespero, a cabeça da serpente está sendo alvejada toda hora. E nós vamos alvejá-la todo dia, todo instante, até nós matarmos, consumir com o último fogo de vida da serpente. A serpente é um demônio. A serpente é um demônio. É o diabo em forma de anjo. Se você acumulou tesouros para si mesmo, usando aquilo que era para mantimento da casa de Deus, para patrimônio próprio, agora chegou a hora, seu nicolaíta, seu balaanita, de você pagar na carne também, com a sua moral, com a sua vergonha. Você vai pagar por isto. Por isso eu disse, você vai pagar por isto, pastor, ministro. Você se vestiu com a mensagem para dizer que era ministro da justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, verso 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amado ouvinte, nesta hora que estamos vivendo. Uma das horas mais terríveis, mais difíceis. Homens que seriam exemplos de moral para o povo de Deus se tornaram imorais, sem valor, sem caráter. Homens que deveriam estar nos ensinando a mensagem, a fé de rapto, a fé de transformação, se embriagaram com doutrinas de teólogos, se atolaram nisso, e sapateiam, e pisam, e não saem do lugar, não chegam em lugar nenhum, pulam, gritam, não recebem nada, porque não sabem o novo nome. Você não sabe o novo nome, você está alucinando, você está gritando, achando que está dizendo que é o novo nome de Jesus é Brana, e não é Brana. O novo nome tem que ser Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E só há um que é Rei dos Reis, só há um que é Senhor dos Senhores. Quem é o raiz e descendência de Davi? Deus te abençoe, meu irmão. Me desculpe, irmãos, mas a gente fica nervoso. Ainda somos carne, e nesta carne a gente fica tenso. Deus me perdoe. E você também me perdoe por eu ter falado tão forte. Deus te dê graça para que você veja a tua nudez em tempo oportuno. Deus te abençoe com a vitória do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fechar de olhos, subirei ao lar de amor. Minha alma se enche de alegria em saber que um dia no céu vou morar. O momento breve chegará, nas ruas de ouro vou passear. Meus irmãos que aqui não conheci, naquele lugar os encontrarei. Imagine que lindo será o momento em que eu chegar lá, reunidos num coral de anjos, um hino glorioso iremos cantar.
a praça, árvore da vida, os muros de puro jaspis, eu rio como cristal. Quando